O Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Frei. O senhor está com a palavra. Obrigado, deputada Rosângela Reis. Boa tarde a todos e a todas. Deputada Rosângela, primeiro dizer assim da minha alegria de estar aqui na Comissão de Assuntos Municipais, sob a sua presidência. Eu estou sendo missionário ambulante por esse estado de Minas Gerais. E nasci também numa cidade pequenininha, Rio Paranaíba, e fui criado em outra pequena que é Arinos, noroeste de Minas. E sou testemunha do clamor por direitos dos povos que vivem nos municípios. Então, quanto mais essa comissão aqui conseguir fortalecer para a conquista os direitos sociais nos municípios, nós teremos mais justiça social, sem dúvida. Depois, que beleza, deputado Betão, que você está girando o estado de Minas Gerais aí e acolheu essa proposta necessária de tocarmos, reforçarmos a luta em prol de uma regularização fundiária que seja justa e ética. Segundo, eu quero dizer que eu sei que a responsabilidade que paira sobre os nossos ombros é muito grande. Então, assim, seja como ser humano, como frei, como padre, eu gosto de me pronunciar sobre assuntos que eu, primeiro, já estudei bastante, tudo, porque a gente não pode falar besteira, não. E nesse rumo, eu tive a alegria e a responsabilidade, 2 anos atrás, terminar uma tese de doutorado na Faculdade de Educação da UFMG, sobre a luta pela terra no estado de Minas Gerais, enquanto pedagogia de emancipação humana. E um dos aspectos da luta pela terra, tanto no campo quanto na cidade, que eu procurei pesquisar e me aprofundar mais, foi sobre essa questão da posse e da propriedade e tal. Então, eu queria assinar embaixo de tudo que o nosso advogado, doutor Higínio Marcos, e que o nosso, em breve, advogado também, o Ítalo, também agente pastoral da Comissão Pastoral da Terra, colocou aqui, e queria acrescentar mais algumas informações e umas reflexões aqui na esperança de contribuir com essa causa tão necessária de uma regularização fundiária, seja no campo ou na cidade, mas que seja encaminhada de forma justa e ética. Primeiro que essa lei 13.467, 2017, foi lá pelo Michel Temer, em grande parte ela é filha de uma lei do ex-presidente Lula, quando ele propôs a questão da terra legal, começou com uma medida provisória, terra legal na Amazônia. Então, tem algumas diferenças, mas em grande parte o Temer ampliou para todo o território nacional o que o ex-presidente Lula já tinha proposto para a Amazônia. E na época nós da Comissão Pastoral da Terra, inclusive soltamos nota pública alertando que era uma medida provisória que depois virou lei, assim como a do Temer, que propunha tocar para frente o trigo misturado com o joio. Porque, por exemplo, no caso da Amazônia, dizer, olha, pode se legalizar e conquistar o título de propriedades até 2.500 hectares, como a Constituição Federal faculta. Falou, mas isso aí, em grande parte, pode abrir espaço também para legalizar a grilagem. Então, da perspectiva da Comissão Pastoral da Terra, essa é uma coisa que, desde que lá no Evangelho de Jesus Cristo esteja que, quando está o trigo e o joio crescendo junto, não é no momento no meio que você vai separar um do outro, é na colheita. Então, é claro que na hora de efetivar os processos, a gente tem que estar atento para realmente se fazer com critérios éticos e justos, para que, por exemplo, todas as ocupações tenham direito, mas as invasões não. E aqui uma distinção elementar, que rege a luta das ocupações urbanas e camponesas também, é que ocupação é aquilo que acontece de forma coletiva, em terreno abandonado, ocioso, sem cumprir a sua função social, e para atender um direito fundamental, que é o direito à terra, direito à moradia, para se conquistar a justiça agrária, justiça urbana e tudo. Muito diferente de invasões, como nós temos exemplos, infelizmente, o Ítalo citou aqui o caso das construtoras lá em Uberlândia, mas Belo Horizonte não é diferente. Infelizmente, muita gente aí do poder grande do capital que invade áreas e depois sequestra aquilo e tal. Então, que essa lei não seja simplesmente para esquentar invasões perpetradas com interesses egoísticos e interesses do grande mercado do capital. Colocada essa premissa,
eu queria também colocar mais alguns dados aqui para perceber que, de fato, a situação é muito grave e realmente eu acho que o doutor Idino deu uma dica ali. Se a classe política, seja vereadores, prefeitos, deputados, o governador, tal, cair essa ficha, e isso pode ser um assunto que pode render grandes dividendos políticos. Por exemplo, eu fiz ensino médio lá em Brasília, depois nós temos comunidade carmelitana lá também, e eu vi chegar lá um personagem chamado Roriz, e o caboclo se tornou um grande cacique da política, se reelegendo não sei quantas vezes como governador lá de Brasília, e era assim, distribuindo terra para o povo, lote daqui, lote dali, era tudo ilegal e depois vai se legalizando e tal. Então assim, político foi inteligente, não pode ignorar essa brecha, quer dizer, esse arcabouço legal da Lei 13.465 que está colocada aí, fazemos votos que seja fazendo com critérios éticos e tudo. Outra coisa, eu apurei, está lá na minha tese, que 23% do território do estado de Minas Gerais são terras devolutas, terras públicas, que estão na prática griladas, 23%. Isso corresponde a 14 milhões de hectares. Cruzando dados do INCRA, cruzando os dados de grandes geógrafos do Brasil aí, cheguei nesses dados. E essas terras não estão ociosas, elas estão invadidas por grandes empresas, que se diz reflorestadoras, mas na prática são empresas eucaliptadoras. E aí outro dado alarmante, por exemplo, nos últimos 12 anos, só em Belo Horizonte, mais de 25 mil famílias construíram, deputada Rosângela, deputado Betão, construíram em ocupações, só no município de Belo Horizonte, mais de 25 mil casas. A história demonstra que os movimentos populares organizados têm construído mais moradia do que o poder público. Em Minas Gerais, segundo o levantamento ainda não completo, mas com uma grande capilaridade, nós temos atualmente mais de 70 mil famílias em ocupações urbanas. Se, como foi falado aqui, Uberlândia, mais de 20 mil famílias. Aqui em Belo Horizonte, mais de 35 mil famílias. Na região metropolitana, você coloca mais outras 15 mil famílias. Se vai para o Vale do Aço. Todos os dias eu recebo notícias de ocupações que estão acontecendo, inclusive em cidades médias e pequenas. Então é muito grave. Como o Ítalo colocou aqui, diante da falta de reforma agrária, sem política de emprego e tudo, vai aumentando cada vez mais. Agora, aqui em Belo Horizonte, eu quero aproveitar a audiência aqui para reforçar o clamor de 119 ocupações urbanas, deputada Rosângela e deputado Betão, que, inclusive, o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, o ano passado, em março, baixou um decreto reconhecendo 119 ocupações como assentamentos de interesse social. Só que só fez isso. E aí o clamor nosso, e dessas 25 mil famílias, 25 mil casas construídas só nos últimos 12 anos, e a maioria estão dentro desses critérios aí. São ocupações, comunidades com tudo de alvenaria, com ruas, bem acompanhadas também por Arquitetos Sem Fronteiras, da Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras, com professores e estudantes da UFMG, da PUC Minas, de outras faculdades, com a assessoria dos advogados populares. E aí, isso precisa andar. Por exemplo, eu queria fazer menção aqui também da esteira, inclusive seguindo o exemplo dessa regularização fundiária que está sendo tocada lá no Glória, bairro Ellison Prieto, em Uberlândia, nos inspirou aqui também para o processo de urbanização e regularização fundiária que está acontecendo, por exemplo, na ocupação da Andara, na zona norte de Belo Horizonte, que hoje abriga 2.500 famílias. Depois também, esse processo de regularização fundiária, essa negociação, esse acordo que foi entabulado lá na ocupação do Glória em Uberlândia, e também a lei 13.465, como o doutor Alceu citou, foi um instrumento que contribuiu para evitarmos o despejo das ocupações da Isidora. Ocupações Rosa Leão, ocupação Esperança, ocupação Vitória, ocupação Helena Greco, aqui na zona norte de Belo Horizonte, divisa com Santa Luzia, onde estão 9 mil famílias, com mais de 6 mil casas de alvenaria já construídas ou em construção. E já estava tudo claro que se fosse para acontecer um despejo lá, o massacre poderia chegar a 200, 300 pessoas. Então, graças a essa sensatez de encaminhar processos de negociação, que estamos nesse rumo. Só o que aconteceu? A Coab, junto com o governo, firmou uma permuta de uma fazenda com a Granja Werneck S.A., que é a proprietária de
parte dos terrenos da granja lá, mas ainda o processo de regularização fundiária está parado. Então, essas 9.000 famílias das ocupações da Isidora, como outras 10 ocupações aqui da zona do Barreiro de Belo Horizonte, estão clamando para que o poder público, a prefeitura e todos os órgãos implicados aí, lance mão na prática desse processo de regularização. E realmente eu sou testemunha da precariedade que a não realização disso causa. Por exemplo, nas últimas eleições que teve para o Conselho Tutelar, nós vivenciamos em Belo Horizonte que no meio dessas 119 ocupações, com mais de 25.000 famílias, que significa mais de 100.000 pessoas, a maior parte desse povo foi discriminada, humilhada e teve o direito de votar para o Conselho Tutelar negado. Porque quando chegou na fila lá, você tem que apresentar um comprovante de endereço. Aí foi uma confusão. Gera um transtorno enorme, né, Frei? Sem contar os outros exemplos aí. Fica sem acesso ao mercado, correio não leva carta. Lembrando também que não podemos esquecer das comunidades tradicionais, que têm milhares de famílias no estado de Minas Gerais, poceiros há séculos, em muitos casos, em outros casos há décadas, que estão dentro de parques estaduais ou parques federais, ou nas margens dos grandes rios, como o Rio São Francisco, e que aí, sendo cada vez mais pressionado por empresas, por latifundiários e tudo, e com a cumplicidade do Estado, que não encaminha a regularização fundiária, então é um caso necessário também para as comunidades geraizeiras, as comunidades vazanteiras, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, realmente tem que fazer valer essa lei aí para que o direito a posse que está sendo já garantido seja reforçado com esse direito à propriedade. Obrigado. Agradecemos as considerações iniciais do Frei Gilvander, esse batalhador pela terra, pelos espaços aí do direito de moradia, e quero aproveitar o momento e parabenizar o senhor por essa causa tão linda.